aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Mavi Moreira e hoje nós iremos falar sobre Backrooms, um não lugar. Já adianto a vocês que esse vídeo era um vídeo que eu tava muito ansiosa pra gravar, pois desde que saíram as primeiras notícias de que seria produzido um filme sobre os conceitos das Backrooms, eu fiquei muito ansiosa, já que eu conheci esse conceito inicialmente na internet e eu fui acompanhando aos poucos a internet produzindo cada vez mais obras a respeito desse conceito que eu particularmente sempre achei muito assustador. Tudo começou em 2019, basicamente, quando um usuário do 4chan postou de uma forma meio descompromissada uma foto de um escritório de paredes amareladas, sem janelas nem portas, uma luz neon totalmente vazio, e colocou a legenda de que esse seria um local que você adentraria caso se perdesse da realidade e atravessasse para um universo paralelo. E a partir daí, várias pessoas foram produzindo novas histórias a respeito dessa foto específica e postando também fotos de piscinas abandonadas, parques de diversão, creches, locais que costumam ser cheios de vida e com ventilação e com aquele aspecto de que está de fato sendo usufruído pelas pessoas, mas que nessas fotos específicas estão completamente desolados. E aí surge também o conceito de espaços liminares, que são justamente esses espaços. E as Backrooms seriam então uma realidade alternativa em que são esses espaços infinitos que nós não sabemos para onde vêm, de onde vão e como surgiram. E é a partir dessa premissa que o filme se desenvolve. Em 2022, o jovem Kane Parsons lançou uma série de vídeos a respeito das Backrooms no estilo found footage, como se um homem tivesse adentrado esses universos paralelos, essas realidades, com uma câmera VHS e desenvolveu uma série. A partir de então, esses vídeos ficaram muito famosos, basicamente consolidaram a mitologia a respeito das Backrooms e passaram dos 70 milhões de visualizações. E agora, nesse ano, nós temos o filme das Backrooms, que é dirigido por ele e produzido pela A24, tornando ele o diretor mais jovem a produzir um filme pela produtora A24, a mesma de Midsommar, de Hereditário e muitos outros filmes extremamente aclamados pela crítica. Felizmente, ele consegue manter a essência que foi estabelecida a respeito desse conceito das Backrooms na internet nos próprios vídeos que ele mesmo produziu em 2022 e não se rende aos convencionalismos do gênero do terror e nem a explicações extremamente redundantes e detalhadas que só servem para amaciar e acalmar o público que anseia por finais fechados. A trama se passa nos anos 90 e nós acompanhamos Clark, um homem recém-divorciado, de meia idade, passando por uma crise existencial, pois ele não alcançou muito bem seus objetivos, foi expulso da própria casa pela ex-esposa e acaba tendo que morar na própria loja de móveis, que está indo de mal a pior financeiramente. Ao descobrir, no entanto, no porão de sua loja, um conjunto de salas e quartos e ambientes amplos, sem fim, e que estão aparentemente funcionais, mas que exalam aquela sensação melancólica de fim, ele acaba tendo que compartilhar essa experiência que ele não sabe explicar, mas que ele acaba sendo conduzido para dentro com a sua terapeuta Mary Klein. A terapeuta é interpretada por Renate Reinsve, que está sendo bastante cotada nas últimas produções, pois ela também apareceu no grandioso filme Valor Sentimental, indicado ao Oscar. E ela é uma atriz sensacional e que nesse filme ela tá simplesmente incrível e destoa das últimas produções que ela vem atuando, participando. E aqui ela é uma personagem diferente do que a gente espera de uma protagonista de filme de terror. Ela é uma personagem cheia de traumas, com uma infância conturbada e que ainda está em processo de lidar com essas suas questões internas, pois os traumas do seu passado continuam a assombrá-la. A princípio, ela não acredita no seu paciente, mas ela recebe uma mensagem de voz extremamente estranha que faz ela se conduzir até a loja e também adentrar as Backrooms. E ela acaba abrindo seus olhos para aquela imensidão labiríntica de desolamento e solidão e acaba tendo que confrontar o turbilhão emocional caótico no qual Clark se transformou.
O filme inicia com alguns sustos, mas nenhum deles gratuitos. E o jumpscare é utilizado só como aquele fisgada inicial para que o espectador se lembre que ele ainda está assistindo um filme de terror. Porém, a obra logo migra para um suspense de ação que constrói a tensão, mas não a rompe em nenhum momento. Ela se mantém ali suspensa e constante o tempo inteiro. Ela gruda nos personagens e permanece nas cenas do início até o fim e faz com que nós, espectadores, ficamos também nessa mesma sensação de desolação e de um sentimento de medo e ansiedade inexplicável e inominável. A direção, ela não cria sustos óbvios, ela premedita a loucura que se esconde naquelas criaturas que se esgueiram entre os corredores dos labirintos. Ainda que o filme demore a desenrolar ali no primeiro ato, assim que ele engrena, ele acaba mostrando, né, exemplificando uma preciosidade cênica enorme que faz com que ele se mantenha num ritmo muito bom. Os atores demonstram uma consciência corporal e cênica impressionante, considerando que a proposta aqui é ser um labirinto infinito, mas ainda assim eles conseguem preencher de forma grandiosa o espaço cênico ali proposto e se aproveitar muito bem dos elementos, exemplificando o quão grandiosa é de fato a direção e muito bem assertiva para com a proposta, entende? Nesse contexto, a expressividade física dos atores potencializa ainda mais o suspense, seja na trilha sonora tétrica ou na fotografia angustiante de Jeremy Cox. Nós, assim como os personagens, nos mantemos ali presos e inquietantes na sensação de que aquele não lugar vai se tornar apenas um único lugar possível, pois nós estamos aprisionados. O Clark e a Mary estão em condições completamente diferentes ali. Essa complacência tristonha, mas ao mesmo tempo confortável daqueles ambientes, acaba diferenciando eles totalmente. O Clark se conforma e aceita sua posição naquele não lugar, enquanto a Mary recusa e está o tempo inteiro tentando até o último segundo escapar dali. Partindo agora para o campo das interpretações, as backrooms, elas partem de uma alegoria brutal sobre saúde mental. O que acontece com uma mente quando ela se mantém num looping, quando ela não consegue processar nem superar suas próprias experiências traumáticas, ou então as problemáticas de suas relações. O que acontece com uma mente que revisita padrões, estabelece rotinas tóxicas e se mantém em corredores que parecem diferentes, mas que sempre conduzem para o mesmo lugar. O filme também toca com firmeza, mas com, ao mesmo tempo, uma sutileza de quem não quer trazer isso para aquela obviedade mastigada, de que também há uma contestação ali sobre a masculinidade tóxica. O Clark, ele não é um vilão. Ele é um homem que cresce num contexto no qual eles são ensinados a não expor seus sentimentos de uma forma gradual e saudável. Então, ele tá ali o tempo todo tentando mostrar quem ele ao mesmo tempo que lida com as suas frustrações pessoais por não ter conseguido, quem sabe, alcançar uma carreira da qual ele gostaria. Mas ele tá ao mesmo tempo tentando mudar. Vide que ele tá ali naquele processo de terapia, que acaba não resultando muito em muita coisa, pois ele acaba não sendo salvo. É importante ressaltar que o labirinto, ele não tá no porão da loja. As backrooms foram construídas antes disso. E isso evidencia muito o personagem do Clark. Um ponto que poderia ter sido melhor explorado. As cenas de terapia servem muito bem, e são extensas e servem muito bem para introduzir o panorama psicológico da Mary e do Clark. Porém, a partir do momento que ele entra em contato com essas salas e esse ambiente diferente da nossa realidade, e ele volta para uma breve interação com a Mary em consultório, essa cena acaba sendo muito curta e acaba não introduzindo muito bem, de uma forma mais proeminente, os efeitos que ele entrar em contato com esses ambientes, de fato impactam a saúde mental dele. Dá pra ver que ele tá muito transtornado, mas a gente só vai ter, de fato, uma ideia melhor de o quanto ele foi alterado quando ela também adentra esse universo das backgrounds, né? Então, eu acredito que talvez um maior tempo de interação entre eles após esse primeiro contato
do Clark seria mais construtivo para a narrativa. Dito isso, para mim, Backrooms é um filme 4 estrelas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e deixe aqui embaixo nos comentários sua opinião sobre o vídeo e sobre o filme. E até um próximo vídeo.